Seja bem-vindo à AFIA GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou médico ginecologista, e eu vim conversar contigo sobre um tema super importante para quem atende consultório, ambulatório, posto de saúde, quem vai prestar prova também, né? Que é o tema amenorreia primária. Os conceitos relacionados à amenorreia primária e a linha de raciocínio investigativo que a gente deve seguir quando a gente está frente a uma paciente com essa condição. Primeira coisa que eu quero te falar é o que é a amenorreia primária, né? Como é que a gente conceitua a amenorreia primária? A gente sabe que a amenorreia primária é a falta da menstruação, a ausência da menstruação em uma mulher que nunca menstruou. Diferente da secundária, a amenorreia secundária é a ausência da menstruação em uma mulher que já menstruava previamente. A primária é aquela paciente que nunca menstruou. Mas aí como é que eu vou saber, né, se ela nunca menstruou, quando que é uma amenorreia primária? Por exemplo, eu posso dizer que com 15 anos seria uma amenorreia primária, eu posso dizer que com 13 anos seria uma amenorreia primária, ou até menos do que isso. Então, é super importante, primeira coisa, a gente conceituar. A amenorreia primária é a ausência da menstruação aos 13 anos em uma menina que não tem desenvolvimento dos caracteres sexuais. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma paciente que tem 13 anos, essa paciente ela não desenvolveu mama, ela não tem pelos pubianos, ela não tem nenhum sinal de desenvolvimento puberal aos 13 anos e não menstruou, a gente vai considerar como uma amenorreia primária. Mas presta atenção, se ela tem mama, se ela tem pelos pubianos, ou seja, ela tem sinais de desenvolvimento puberal, né? Essa menina, ela realmente teve o desenvolvimento mamário, ela teve os pelos pubianos, só que ela ainda não menstruou. A gente vai investigar aos 13 anos? Não. Aí a definição de amenorreia primária e a necessidade de investigação vai ser somente aos 15 anos. Certo? Então, 13 anos na paciente sem desenvolvimento dos caracteres sexuais e 15 anos naquelas pacientes que têm o desenvolvimento dos caracteres sexuais. Mas por que essa diferença, né? Por que a gente faz essa diferenciação de idade, né? Por que tem que ser com 13 anos sem desenvolvimento puberal eu já investigo e se tem desenvolvimento eu só vou deixar lá para os 15 anos? É super importante lembrar que, se a gente for analisar o desenvolvimento puberal normal, a sequência fisiológica, né, do desenvolvimento puberal, ele começa com a telarca. Então, o primeiro evento, né, da puberdade vai ser o desenvolvimento das mamas. Então, inicia pela telarca. Aí, depois da telarca, vem a pubarca. Então, ela começa desenvolvendo as mamas, o hormônio que estimula o crescimento mamário é o estrogênio. Aí, depois, ela vai ter a pubarca. A pubarca, na verdade, é o surgimento dos pelos pubianos e isso acontece através dos androgênios, especificamente os androgênios adrenais. Então, quando a paciente ela tem a sua telarca, geralmente em torno de 6 meses depois, ela acaba tendo a pubarca, que é o surgimento dos pelos pubianos através dos androgênios adrenais. O último evento da puberdade vai ser a menarca. Primeiro, então, ela desenvolve mama, depois ela desenvolve os pelos pubianos. Nesse intervalo aí, entre o surgimento dos pelos pubianos e a menstruação, elas também vão ter aquele pico do estirão, né? Estirão, na verdade, é o momento em que a velocidade do crescimento dessa adolescente está maior. Então, elas vão ter aquele pico do estirão e logo depois do pico do estirão é que vem a menarca. Então, a menarca, né, a menstruação, ela vai ser o último evento da puberdade. Por isso que, se eu tenho uma menina que tem 15 anos e já tem mama e já tem desenvolvimento de pelos pubianos, eu vou só investigar ela com 15, eu não investigo ela antes disso, né? Mesmo às vezes a paciente ficando estressada, querendo, ela nos procura, né? Puxa, mas tem 14 anos e ainda não menstruou, todas as colegas já menstruaram, né? E ela ainda não menstruou. Calma, espera, ela tá tendo sinais de desenvolvimento puberal. Espera, porque a menstruação é o último evento da puberdade.
Agora, puxando a brasa para a prova, né? Para quem vai prestar prova, é só lembrar, né? De uma sequência bem fácil, bem lógica, né? Dos eventos puberais, que é TPM. Só pensar assim, TPM. Então, telarca, depois pubarca, depois menarca. Essa é a sequência fisiológica normal do desenvolvimento puberal. Tá, beleza, entendi. Então quer dizer que para eu investigar vai ser só aos 15 anos, se ela tem o desenvolvimento puberal, e a maioria dos casos de amenorreia primária a gente vai acabar atendendo essa paciente nessa faixa etária, né, com 15 anos já com desenvolvimento puberal, mas que ainda não menstruou. Mas claro, se ela não tem nada de desenvolvimento puberal, aí você investiga a partir dos 13 anos. Agora entrando especificamente na investigação, olha só, se eu tenho uma paciente que tem 13 anos, vamos pegar uma menina que tem 13 anos, que vem à consulta médica trazida pela mãe, e essa menina, ela tem queixa de amenorreia primária, e essa menina, ela tem, a gente examina, né, e vê que ela não tem desenvolvimento puberal, ela não desenvolveu mama, e ela não tem pelos pubianos, e tem 13 anos. Como é que eu inicio a minha linha de raciocínio investigativo? O que eu tenho que pensar, né? Como é que eu tenho que raciocinar nessa situação? Bom, se ela tem 13 anos e ela ainda não tem mamas, o que eu tenho que pensar? Bom, ela não está tendo produção estrogênica, né? Ela ainda não está estrogenizada. O ovário ainda não começou a produzir estrogênio. Por isso que ela não desenvolveu nada de mama ainda aos 13 anos. Puxa, então quer dizer que essa paciente, ela tá hipogonádica, é isso? É isso, essa paciente está hipogonádica. O ovário já deveria estar produzindo o estrogênio e ainda não produziu, por isso que ela não desenvolveu absolutamente nada de mama. Aí a nossa investigação tem que ser exatamente em cima desse raciocínio. Por que que ela não está produzindo estrogênio? Onde que o estrogênio é produzido? No ovário, certo? O estrogênio é produzido no ovário e aí então lá no ovário, ele para ser produzido, ele precisa ser estimulado pelo FSH. Então a gente tem que ter o estímulo do FSH, que é uma gonadotrofina hipofisária, né? Esse FSH ele precisa estimular o ovário para ele produzir o hormônio feminino, para ele produzir o estrogênio. Tá, mas pode ser que seja um problema no ovário, né? E aí o ovário ele não está produzindo o estrogênio por um problema dele, assim como pode ser que ele não esteja sendo estimulado pelo FSH da hipófise. Então o problema pode ser ovariano, mas também pode ser central. Como é que a gente vai diferenciar isso? A gente precisa dosar o FSH. Então, a conduta é a gente solicitar o FSH para essa paciente, podemos pedir o LH também, né? Mas o principal que a gente vai analisar, interpretar é o FSH, é o hormônio folículo estimulante, para a gente ver se esse hormônio ele está alto ou se esse hormônio ele está baixo. Se eu peço um FSH, né? E esse FSH para essa menina de 13 anos que não desenvolveu, ele está em 80. Qual que é o ponto de corte mesmo para o FSH? O normal é até 20, 25, né? Varia de acordo com as literaturas, mas se a gente for pegar o tratado da Febrasgo, eles consideram como até 25. Então, se eu tenho um FSH acima de 25, né? Deu 80, por exemplo, nossa, eu tenho um FSH estratosférico, né? Super alto. É uma paciente que não desenvolveu, mas o FSH está alto. O que eu tenho que pensar? Bom, se o FSH está alto, eu tenho um hipogonadismo hipergonadotrófico, né? O ovário não está produzindo estrogênio, mas a hipófise está ali mandando um monte de FSH para esse ovário. Então, o quadro endocrinológico é hipogonadismo hipergonadotrófico. E o que eu teria que pensar? Bom, se a hipófise está produzindo um monte de FSH e o ovário não está respondendo, não está produzindo o estrogênio que deveria produzir, o problema
É ovariano, né? Então, o ovário, na verdade, é que é o responsável, né, por essa amenorreia primária. A gente vai ter um quadro de uma insuficiência ovariana. Antigamente, a gente chamava de falência ovariana precoce. Esse termo caiu por terra, né? Então, atualmente se chama insuficiência ovariana prematura, que é aquele ovário que ele simplesmente já deu sinais, né, de que ele não está funcionando, que ele não está respondendo, e a hipófise está tentando, né, ali mandar um monte de FSH, tá tentando fazer o trabalho dela para estimular esse ovário e não vai, tanto que o FSH fica super alto. Bom, se o problema é o ovário, já identificamos que o problema é ovariano, qual que é a grande causa das amenorreias primárias por hipogonadismo hipergonadotrófico? A grande causa é genética, são as disgenesias gonadais. São aquelas pacientes que têm aí uma disgenesia gonadal, por exemplo, falta um dos cromossomos X, né, como na síndrome de Turner, né, que é super comum. Às vezes a gente esquece, né, que tem esses diagnósticos genéticos que muitas vezes a paciente não tem estigma nenhum, assim, durante a infância, nunca teve nenhum estigma característico, só que essa paciente, ela tem um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, e aí, então, a gente vai suspeitar de uma condição genética. Como é que eu faço o diagnóstico, então? Sempre que a gente tiver um hipogonadismo hipergonadotrófico, tem que solicitar cariótipo. Então, paciente com amenorreia primária e eu identifiquei que é um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, a conduta é solicitar cariótipo, porque a grande causa, né, das insuficiências ovarianas prematuras que cursam, né, com amenorreia primária é definitivamente genética. São as disgenesias gonadais, então é mandatório a gente fazer um cariótipo. Geralmente se analisa 100 células, né? A gente pede um cariótipo de 100 células e aí então a gente consegue, analisando bastante células, não dá para pegar uma amostra pequena, né? Porque às vezes tem os mosaicos, tem umas células que tem um cariótipo normal, outras que tem cariótipo anormal, então por isso que é necessário pedir o cariótipo de 100 células para a gente conseguir ter aí o diagnóstico dessa paciente. Pode ser outras causas? Pode, tem doenças autoimunes, né, que podem provocar isso. A gente tem aí também a síndrome de Savage, que é a síndrome dos ovários resistentes à ação gonadotrófica. A gente tem tireoidite de Hashimoto, doença de Addison, né, que são condições que também podem cursar com hipogonadismo hipergonadotrófico, mas o mais importante que todo médico precisa saber, né, é definitivamente que a principal causa é genética. Por isso que se solicita o cariótipo quando a gente tem uma paciente com amenorreia primária e eu identifiquei que a causa, né, é um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico. Mas quando dá baixo, né, o FSH e o LH? Bom, quando o FSH e o LH eles estão baixos, aí a gente tem um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico. Aí, na verdade, o ovário não está produzindo estrogênio porque ele não está sendo estimulado, né? Então, assim, a hipófise ela não está produzindo FSH e LH e o ovário ele tá lá, tá esperando o estímulo para poder começar a produção estrogênica. Então muda completamente a minha linha de raciocínio investigativo. Eu tenho, na verdade, um problema central. O problema é central. É hipófise ou até hipotálamo, né? Então eu tenho definitivamente aí uma causa central de amenorreia primária. E aí, como é que eu faço para saber se é hipotalâmico ou se é hipofisário? Aí entra o famoso teste de estímulo do GNRH. Quando a gente faz esse teste, a gente dosa o FSH e o LH basais, estimula, né, com pulsos de GNRH, que na verdade mimetiza aquilo que o hipotálamo faz naturalmente e dosa de novo o FSH e o LH. Se teve elevação, quer dizer que a hipófise está ok, né? A hipófise respondeu. Então, a causa da amenorreia primária é hipotalâmica. Agora, se não teve elevação, se continua igual ali os níveis, né? Eles estão absolutamente iguais, né? De FSH e de LH, aí a gente tem uma causa hipofisária da amenorreia
primária. Certo? Causas hipotalâmicas são bem comuns, são bem frequentes, né? A gente sabe que hoje tem muitas adolescentes, né, que elas praticam atividade física muito intensa, às vezes ela tá treinando, né, para competição, já desde essa idade, às vezes é uma ginasta, né, uma maratonista, às vezes ela é uma paciente que tem, né, uma atividade física super intensa, com bailarinas, é muito comum de acontecer isso, e esse excesso, na verdade, de opioides endógenos que elas têm, bloqueia a pulsatilidade do GNRH hipotalâmico. Então, por isso que elas fazem amenorreia primária. Claro que faz amenorreia secundária também, né, em muitos casos, mas quando a gente pega as pré-adolescentes, elas fazem amenorreia primária, justamente por causa hipotalâmica. Então, o que a gente fez? A gente falou os conceitos da amenorreia primária, né? Eu trouxe para vocês aqui quando que investiga com e sem, né, o desenvolvimento dos caracteres sexuais, e falamos também como investigar a amenorreia primária naquela paciente que tem 13 anos e que não tem nada de desenvolvimento puberal. Mas a maioria das amenorreias primárias são adolescentes que já têm desenvolvimento puberal. Elas têm mamas, elas têm pelos pubianos, só que elas não menstruam. Então, essas a gente só vai investigar aos 15 anos. Então, nós vamos destrinchar bem essa investigação da amenorreia primária aos 15 anos, em quem tem os caracteres sexuais secundários. Então, na nossa área, então, para os nossos alunos da AFIA GO Papers, a gente vai destrinchar bem aí como que se investiga aos 15 anos sem, né, aquela coisa do, puxa, mas a paciente, eu acho que dá para esperar mais um pouco, será que dá ou será que tem que investigar? Qual é o objetivo de investigar e o que tem que pensar, né? Qual é o diagnóstico que urge a gente fazer nesses casos dessas meninas de 15 anos que ainda não menstruaram?